de um tempo para cá, pouco tempo para cá, não que seja algo que Deus nunca falou comigo, mas de pouco tempo para cá, esse assunto tem batido no meu coração, e é sobre distração. Quantos aqui já se distraíram, né? Meu Deus, quem nunca se distraiu, fica aqui no final, você vai orar por mim, porque eu preciso do que você carrega. Enfim, eu por várias vezes, a gente sai de casa pensando em mil coisas, e de carro sai, era para você ter virado a 1 quilômetro atrás, e você falou, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes eu saio do meu quarto, vou na cozinha, vocês percebem que eu vou muito na cozinha, e eu estou lá na cozinha, e eu vou pegar alguma coisa, eu volto com outra coisa para o quarto, sento lá no quarto, e eu fico pensando, não, mas não é isso aqui que eu vim pegar, né? O chocolate, não era isso, era água. E aí eu volto. Então, várias vezes muitas vezes eu estou falando com alguém, aí eu começo a pensar em outro assunto, enquanto a pessoa está falando comigo, aí a pessoa faz a pergunta e o que foi que tu falou? E a gente se perde, porque a gente tem dificuldade no mundo de hoje de ficar concentrado em alguma coisa. Nunca se viu uma geração em que agora nós temos até um conceito, acredito que clínico, mental, psiquiátrico para isso, que seria TD. Poxa, o povo já está vendo como vocês estão tudo doente? Tem problema? Está vendo? Todo mundo aqui tem problema, né? Eu também, então eu tenho que tomar. Eu ainda não estou nessa fase, mas eu acho que daqui a pouco eu vou precisar comer alguma coisa, ou tomar algum remédio para ficar concentrado numa coisa só. Parar de contar ladrilho e rejunte, né? Então, a gente tem dificuldade hoje de concentração. Acho que televisão, informação o tempo todo, o mundo muito acelerado. Se você manda mensagem para alguém no WhatsApp, e aí a pessoa está online e não respondeu ainda. É um crime quase, sabe? Eu acho que daqui a pouco isso vai virar lei, entendeu? Porque você fica naquele desespero, tudo é muito rápido, e acaba que a gente não consegue focar numa coisa só. E sabe de uma coisa interessante? A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 27, olha o que está escrito. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não declines, não pise, nem para a direita, nem para a esquerda. Tire o teu pé do mal. O que ele está falando para nós, para mim e para você é, existe um caminho proposto da parte de Deus, para mim e para você. E que você corre o risco na jornada da vida de estar à direita deste caminho ou estar à esquerda. E se você estiver à direita ou à esquerda do caminho que Deus propôs para você, é um mal na tua vida. É por isso que a Bíblia diz que existe um sim e existe um não. Qualquer conversinha que passe do sim e passe do não, vem de procedência maligna. A vida é muito sutil, porque existem coisas que você não vai conseguir voltar atrás e reaver. Uma delas é o teu tempo. Você nunca vai conseguir rever uma decisão de ontem, porque se você já expressou ela, alguma consequência teve em relação àquilo que você determinou ontem. Você nunca vai pegar a tua semana passada e vai conseguir voltar nela e tomar alguma atitude diferente. É por isso que é um negócio maligno. Você tem que prestar muito atenção para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque se desviar, você tem que retirar o teu pé do mal. E eu gostaria de falar de um homem que para mim é um exemplo. A Bíblia diz que ele é um homem conforme o coração de Deus. E conforme os tempos vão se aproximando, cada dia a vinda de Cristo está mais próxima. Acredito eu, o fim de tudo isso aqui. Acredito que a coisa vai ser muito rápida. Então, se, quem sabe você não tem o anseio, o receio, como você queira chamar, da volta de Cristo, saiba que cada dia que passa para você, Cristo está mais perto de voltar. Porque ou tu vai ser arrebatado, dependendo da tua crença, ou você vai morrer. Então, o fato é que cada dia que passa, se você não está preparado, você está perdendo o tempo de estar. E esse homem, ele concluiu a vida dele, e Deus deu um título para ele, Homem conforme o meu coração.
homem segundo o meu coração. E é o salmista Davi. Eu gostaria de ler um trecho da história dele, eu vou ler alguns hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel. Essa situação que vocês encontram aqui é que Davi estava indo levar marmita aos seus irmãos, quando de repente ele escuta um gigante chamado Golias, que estava há 40 dias, durante todo o dia, manhã e tarde, confrontando, zombando do povo de Deus. Havia um cara que durante 40 dias ia pela manhã, ia pela tarde e fazia a seguinte exclamação por 40 dias. Imagine na porta da sua casa alguém, 40 dias. Você quer, quantos homens tem aqui? Levanta a mão. Enquanto um cara batendo na tua porta e perguntando, tem homem aí dentro? Já imaginou? Batendo na tua porta, tem algum homem aí dentro para falar comigo? Para lidar comigo aí? E você não atendia a campainha. Então, essa é a situação de Israel. 40 dias um cara perguntando se tinha homem ali que pudesse lutar com ele. E Davi chega naquele ponto, escutando aquela situação e dando marmita para o seu irmão. E quando ele escuta aquilo, ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. Um menino de aproximadamente 17 anos, 16 anos. Todo mundo, para o judeu, homem é a partir de 30 anos de idade. Quando vira um moleque de 16 anos, isso é uma piada, né? E aí todo mundo não... Você já viu aquela coisa? Quando você não tem alternativa nenhuma, qualquer coisa normalmente serve? Eu acho interessante. Está lá acontecendo alguma coisa aqui na igreja, está fazendo, a pessoa está fazendo, aí chega um, mas é muito ruim isso aí, então faz melhor. Se não faz melhor, não fala, só ora. Se você não vai fazer melhor, não fala, só ora. Então, mas esse menino, pois é, mas é o único homem que tem aqui que diz que vai. É o único doido aqui que vai. Então é ele. Então ele consegue, um feito, chegar diante de Saul. O rei recebe o cara. Meu irmão, não sei se você tem consciência disso, mas se você quiser ser atendido pelo prefeito da cidade, eu te garanto que você não consegue amanhã. A menos que você tenha alguma influência, alguma coisa, você liga, mas não é assim. Então imagina um rei, não estou falando de um prefeito, é um líder de milhões de pessoas, não de 280 mil, 300 mil, como Chapecó, que recebeu o cara. Há um mover de Deus ali, tendo em vista a ousadia e a coragem dele. Ele chega diante do rei e fala, olha, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, ou um urso, vinha um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, tirou da boca dele. Quantos já tentaram mexer com um cachorro quando estava comendo ração? Meu irmão, não faça isso. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Sabe o que é interessante? Algumas coisas eu aprendo aqui. Olha que interessante. Você pode ser pequeno, você pode ser minúsculo. Só que se é Deus quem sempre te dá a vitória, você pode sair de casa pequeno, mas você vai voltar com um grande testemunho para sua casa. Ele falou assim, Deus me deu o livramento do urso, Deus me deu no leão, e agora Deus vai me dar desse incircunciso. Você pode sair de casa na pior situação, sendo humilhado, julgado, ninguém acreditando em você. Mas se você sai em nome do Senhor dos Exércitos, o que é pequeno vira um grande testemunho. Tem gente que sai de casa contando com a sorte, mas tem gente que sai de casa contando com Deus. Tem gente que sai de casa dizendo, quem sabe essa semana vai dar certo. Não, essa semana vai dar certo na autoridade do nome de Jesus. E quem sai meramente à toa, querido, pode voltar à toa para casa, mas quem sai com Deus, querido, sai carregando uma vitória nas mãos. Essa é a primeira coisa que a gente entende aqui. Mas uma segunda coisa muito importante é que você percebeu. Há um termo da Bíblia que diz assim, não sei qual é a versão, depois o pessoal do slide vai achar e depois vai voltar.
sempre quando vinha um leão, sempre quando vinha um urso, ou seja, não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes, não foram 4 vezes, sempre que vinha, direto aparecia um urso lá, direto aparecia, sempre que vinha eu dava um jeito de eliminar, de matar. O interessante disso, querido, é que você percebe que o urso não destruiu Davi. Concorda comigo? O leão não destruiu Davi. O gigante não destruiu Davi. Saul, o rei, perseguiu Davi, um homem maquiavélico, e também não destruiu Davi. Sabe o que eu vou dizer para você? Quando Satanás não te destrói, ele te distrai. Quando Satanás não te destrói, ele te distrai. Davi não caiu em nenhum momento quando ele estava na guerra, em nenhum momento de batalha, em nenhum momento quando ele estava ali ligado. Ele caiu numa distração. Sabe, meu irmão, muitas vezes a gente é como Pedro, a gente está no barco. Jesus manda a gente sair para fora do barco. Enquanto a gente está olhando para Jesus, sabendo que a gente tem uma palavra, a gente caminha por cima das águas, diante das tempestades, ela não nos atinge, ela não nos afoga. O problema, querido, é quando não é a guerra, não é a tempestade, o problema não é Deus, o problema não é a falta de palavra na tua vida, o problema é quando você para de olhar para Jesus e olha para o resto, o problema é quando você se distrai. E aí, querido, uma coisa muito interessante é que a Bíblia fala em 2 Samuel 11:1. 2 Samuel 11:1. O urso matou Davi? Leão matou Davi? Saul destruiu Davi? Golias destruiu Davi? 2 Samuel 11:1. Derroído 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele falou assim: eu não batalho mais, eu não guerreio mais, eu não vou para a guerra. Vai lá. Ele venceu a guerra? Venceu a guerra. Só que qual que era a responsabilidade dele? Ir para a guerra. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz que cabe ao sábio discernir o tempo das coisas. Ou seja, você tem que entender o tempo que você está vivendo e assumir a responsabilidade que você tem que assumir. Era o tempo. Meu irmão, ele ficou deitado aonde? Na cama dele. Aí ele acorda, quando ele acorda, ele vai lá na sacada dele, segura a sacada e vê uma mulher bonita lá embaixo, tomando banho. E ele é rei, ele fala: traz essa moça bonita para cá. E no tempo que ele deveria estar lá guerreando, ele está adulterando com uma mulher, que inclusive é dos seus soldados mais fiéis. Ali ele cai. Acontece que ele não cai quando ele deita com Betseba. Ele cai quando ele fica deitado. Ele não cai quando ele deita com Betseba, ele cai por ficar deitado. Porque era o tempo dele estar focado na guerra. Mas Satanás o destruiu e disse: você não precisa trabalhar tanto assim. Bom, isso não é sobre você. Fica aí, descansando, você é a estrela de Israel. Imagina se a gente correr o risco de perder você. Fica aí deitado, fica aí cansado, fica aí descansando. Sabe, gente, um recado que Deus tem para mim e para você é o mesmo recado que Jesus deu a Judas. Nossa, pastor, o que é isso? Sabe o que ele chegou para Judas e falou? O que tiver que fazer, faça depressa. Quando Jesus vai falar dos seus discípulos, escute isso. Quando Jesus vai falar dos seus discípulos, ele disse: Pai, nenhum do que tu me destes, eu perdi. Exceto aquele filho da perdição, que como estava escrito, já estava destinado à perdição. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua vida, ela foi sonhada, arquitetada,
planejada e pode ser direcionada por Deus. Agora, cuidado muito bem ao se desviar para a direita ou para a esquerda, porque isso requer que você tire os teus pés do mal. Quando Satanás não te destrói, ele te distrai.